Você já parou pra pensar sobre como é o processo criativo pra um artista ou o que aquele artista que você gosta muito queria passar ou queria tentar explicar naquela letra? Assim como eu tenho certeza que você já pensou sobre isso, vocês direto também elogiam análises que eu faço no canal ou reacts. É por causa disso que a gente tem esse quadro novo no canal em que eu vou estar aqui reagindo com artistas e pessoas que eu admiro muito, que fazem músicas de forma incrível, e a ideia é que a gente reaja e também fale sobre música, só que muito além da faixa. Espero que vocês gostem e aproveitem o vídeo. Oi pessoal, eu sou Rafumi, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React. Estou aqui no canal com o Rafix. Fala galera, sou o Rafix. E aí? Hoje vai ser legal esse papo. Rafa, eu estou bem animada. Por que eu estou animada? Porque acho que as músicas que a gente discutiu e separou são músicas que a galera já tava pedindo bastante pra eu ouvir. E assim, sabe quando o universo te sussurra que você precisa esperar por algo? Bom, o momento chegou. Agora eu entendi os sussurros do universo. Então, sem mais delongas, Rafa, a gente vai começar escutando a música Ruína e Esperança, sua com BLK. Do que eu entendi da sua contextualização, basicamente essa é a música que vem antes de Renitente com o Zin. Então vamos nessa linha daí. Estou curiosa. Já tô com a música aqui na tela, vou ajustar o volume, caso o volume esteja bom pra você ou não, me avise. Já vou deixar o like aqui, então se você está vendo isso no YouTube, também já aproveita pra deixar o like aí. E sem mais delongas, o YouTube, ó, quer ver como ele é? Ó, nunca mais a gente tem... Meu Deus do céu. Algumas ainda tem, tem. Nossa, que satisfatório, que satisfatório. Que coisa linda. E vamos pra música, play. Vambora. Eu vou tentar ficar quieta durante o vídeo, durante a música. Eu sei que vocês... Se precisar, fala. Se precisar, pode falar. Havia um nobre cavaleiro que vaga em terras distantes, distintas de semblante, cobertas pela sombra. E ao percorrer tais caminhos, viu os espinhos cravando suas pontas. Um falso rei que se esconde na luz oposta ao céu, cravou no povo a sua cruz. E as lágrimas daqueles que se viam sem saída, o impunha seu ferrão. Não temerás quando a verdade encontrar. Se fato é que foste assim tão nulo, então prove seu futuro. Faça bola esse mundo e mostre aquela insanidade, o que carregas no fundo. Vazio que preenche a alma, caminho que acalma, ando sobre as lágrimas de algum lugar. Que um dia ainda fora, lá de tantas formas, pela escuridão eu devo me guiar. De alguma forma, Entre sonho, encontro resposta. caminhando sozinho, A vagar eu sigo por tantas paisagens, biomas, caminhos estreitos, revelem o que for esquecido. Veja a cidade brilhando em um tom de amarelo que a tantos clamavam de ver. Morro ao leste, a vossa elegia é tão alta que até no silêncio eu consigo ouvir. Também ouço o lamento daqueles martírios que sonham com a sua garantia. Que foda, tá foda. Culpado, nem mesmo se assombra e me decide me enfrentar. Não posso desistir, não, nem me omitir. Existe tanta coisa que só depende de mim. e a luz que reflete, revela a escuridão, persegue minha alma. E o que com o tempo se fez quebrar o vazio, consertar. Água no mundo inóspito que os tempo se fez quebrar o vazio, consertar. Aqui você canetou, cara. Inóspito que aos poucos foi se esvaindo, se encontrei um estado mórbido, pela luz se consumindo. Sei que ainda tem um propósito
sendo tão óbvio, eu continuo seguindo. Vago em um mundo inóspito, Que aos poucos foi se esvaindo, que se encontra em um estado mórbido. pela luz se consumindo. Eu sei que ainda tem um propósito, Dentro de mim existindo, mesmo não sendo tão óbvio. eu continuo seguindo. Vazio que preenche a alma, caminho da calma, Ando sobre as lágrimas de algum lugar. que um dia ainda fora, lá de tantas formas, pela escuridão eu devo me guiar. De alguma forma, Entre sonhos, encontro resposta. caminhando sozinho, a vagar eu sigo. Ah, tá. Agora eu Aí compreendi. continua. Cara, que coisa incrível, incrível. Falar das minhas percepções, assim, não vou Uhum. começar a abrir letra aqui sozinha, porque, né? Quem sou eu para falar da letra de uma música quando o dono dela está ao meu lado? Mas, assim, eu amei o instrumental, porque ele começa já com um toque tão suave, e aí entra aquele grave marcando, não grave, mas entra uma marcação de tempo, né? E aí depois Uhum. ele fica um pouco mais agudo, e eu gosto muito quando, eu acho que eu falo isso bastante aqui no canal, quando uma música ela pega e ela começa de um jeito e ela traz um olhar novo, que tem muito a ver com a obra, né? Então, nessa parte que Uhum. fica mais agudo, me traz muito essa questão de esperança, de descoberta, de Sim. renovo, enfim, incrível, incrível, eu adorei isso. Eu gostei da letra, porque você conseguiu, acho que, colocar de uma forma meio intrínseca, né? Vários elementos Uhum. da obra, mas eu tenho uma sensação que, sem falar sobre a obra em si, como se não fosse tanto sobre a obra, né? E muito mais, talvez, sobre você e sobre percepções pessoais do que se tira daquilo, do Uhum. que se tira da vida como um todo, né? Então, É. Rafa, adorei a música, cara. Bizarro, bizarro. Muito, Valeu. muito boa. A voz de vocês dois também tava um absurdo. Eu voltei uma parte. Não voltei uma parte, não. Eu fiquei prestando muita atenção numa parte. Porque parece que os dois registros, o de vocês dois, vocês têm um registro mais agudo. E aí se complementou muito nas partes mais altas da música, assim. Então, ficou incrível. Mas eu queria saber de você, sobre a letra dessa música, sobre esse processo de composição em si, né? Não falando Uhum. da música como um todo, né? De processo criativo como um todo, Sim. mas da letra em si. O que você pode falar e contar sobre essa letra? Cara, essa música, ela é curiosa porque ela era pra, tipo assim, quando a gente começou a produzir essa música, a ideia era completamente diferente do que ela virou, né? Porque a gente começou a produzir, aí não deu certo, aí eu chamei outra pessoa pra produzir, não tava dando certo, mas eu queria muito soltar essa música. Essa música, ela é baseada em Hollow Knight, né? Pra quem não conhece, é um jogo. E acabou virando um dos meus jogos favoritos. Eu joguei assim, sem pretensão de fazer a música. Eu peguei um dia pra jogar e falei assim, mano, tanta gente fala bem desse jogo, vou jogar. Aí eu Uma zerei. decisão incrível sua. Foi, porque mano. É um jogo Aí incrível. eu zerei e falei assim, cara, acho que dá pra fazer alguma coisa da hora baseado no jogo, né? E aí eu já tinha recém conhecido o BLK. E ele tem algumas músicas sobre o universo de Hollow Knight. Ele é um cara muito fã, ele sabe tudo da história. Eu não sei tanto igual ele sabe, não. Eu sei mais ou menos do que eu joguei. E quando a gente começou a fazer essa música, né? Essa versão que foi a versão que saiu, eu comecei na composição dela, né? Eu chamei o Melk pra produzir, mas eu entreguei pra ele assim, mano, eu fiz uma linha de piano aqui. E essa é aqui a sensação que eu quero pra música, Mas tá ligado? Aí eu peraí, mandei pra vamos ele. só fazer um corte aqui. Ah. Você toca piano? Eu acho que eu já Toco. ouvi você falando alguma vez no Instagram que você começou diferente, né? Acho que nesse sentido a gente é muito parecido, porque eu também começo nos instrumentos, né? Então, exatamente. o que você Eu toca? sempre Você falo, toca? a última coisa que eu aprendi em relação à música foi cantar. Eu nunca cantei, porque eu sempre fui um cara, tipo assim, muito tímido.
Então eu ficava só na parte de trás, tocando violão, guitarra, assim, né? E piano foi uma das últimas coisas que eu aprendi, porque eu falei assim, do nada de bater um dia assim, mano, deu vontade de aprender, acho muito bonito. Uhum. Aí eu ganhei um, assim, bem basiquinho, uns 7 anos atrás, mais ou menos. Aí eu comecei a aprender em casa. Depois, mais recentemente, eu comprei um, tipo, bem melhor, assim, e tal. Hoje em dia eu não tenho mais, porque eu acabei trocando pelos equipamentos aqui de canto e interface de áudio, microfone e tudo mais. Mas eu fui aprendendo, tipo, em casa. Então, tipo assim, não é que eu sei tocar, eu desenrolo ali, dou uma brincada, entendo um pouquinho como funciona, mas, por exemplo, na parte de compor, eu acho muito legal. Então, tem algumas músicas minhas que eu componho ali no violão, ou às vezes eu faço no piano mesmo, no FL aqui, que é o programa que geralmente a gente usa para produzir instrumentais e tudo mais. E aí, essa música foi isso, tipo, eu senti uma vibe, montei uma linhazinha de piano ali, tipo assim, bem básica e tal, e falei, Melk, pega isso aqui e faz o que você sabe fazer de melhor. Aí ele fez o instrumental, né? E ele de E fato aí fez o que sabe você. fazer de melhor, porque ficou Foi, incrível. foi. E aí você tinha falado que muda, né? Uma parte do piano, ela é meio que proposital, porque a primeira parte da música, né? Quando eu começo a cantar antes do BLK, já falando um pouco da letra, ela é uma parte um pouco mais narrativa da história, né? Ali eu falo, tipo, havia um Uhum. nobre e cavaleiro, não tem tanto é, algo abstrato ali. Eu tô eu tô realmente falando sobre um pouco da história pra dar meio que um contexto, tipo, como se fosse um narrador, né? Era essa a ideia de começar como se fosse um narrador e depois partir pro personagem assim da música, né? Que aí é na hora que entra o BLK. Então meio que a gente fica fazendo esse dueto de personagem e narrador ao mesmo tempo. E essa letra, ela foi pensada de uma forma até engraçada, porque no jogo tem um conceito que a luz é do mal e as trevas é do bem, e aí o vazio não é vazio então, tipo, é bem subvertido. E aí nessa música tem muito disso, da gente fala, tipo assim, o vazio que preenche a alma. Se Sim. você falar essa frase sem o contexto do jogo, ela vai parecer uma frase Ela negativa, tá fica ligado? solta, exato. Ela fica, tipo, bem melancólica, e a gente fala, tipo, sobre a luz, o que a luz quebrou, a escuridão conserta, e, tipo, quem tem o contexto do jogo vai entender que, na verdade, é uma coisa boa que a gente tá falando ali. E a ideia dessa música era fazer uma música que, assim, como a maioria das minhas, não são tão narrativas, e eu queria passar a experiência que eu tive jogando o jogo, o que eu senti, o que eu entendi ali, o que eu absorvi do jogo, sem ser algo tão explícito de tipo assim, eu sou um cavaleiro, eu mato bichos e não sei o que, entendeu? Tipo, eu queria passar mais a interpretação que eu tive sobre o jogo que eu joguei, que geralmente quando eu faço alguma música, principalmente sobre um jogo, eu tento passar mais sobre a intenção que eu senti jogando aquele jogo do que a história em si, entendeu? Que no Porque eu final é penso a assim, arte que o jogo fez, né? Que é o que reflete na gente exatamente. daquela obra, né? Exatamente. Então, tipo assim, não entre na minha música esperando que você vai saber a história do jogo, mas você vai saber minimamente qual foi a experiência que eu tive com aquilo ali. Seja de um jogo, de um filme, de um anime, né? As minhas músicas eu tento passar uma sensação que foi parecida com aquilo que eu senti. Igual, por exemplo, no EP sobre o Outer Wilds, que eu falo sobre várias coisas que o jogo me fez pensar e coisas que eu refleti e a intenção que eu senti enquanto eu Maneiro. tava jogando e não necessariamente sobre o jogo, né? E aí essa letra ela fala bastante sobre esperança, sobre estar num mundo meio quebrado e sobre sentir um propósito mesmo sem saber qual é o propósito, que tem uma parada a ver com o jogo assim, né? Então, cara, essa letra foi muito legal de fazer, foi muito legal de fazer. Eu chamei o BLK pra fazer e eu queria fazer uma música que fosse um dueto o tempo inteiro, né? Tem uma partezinha que o BLK ele canta por mais tempo sozinho, mas eu não queria que fosse, tipo, minha parte e a parte dele. Eu queria que fosse nós dois juntos, né? Como Isso se ficou fosse bem uma coisa legal. só. E o timbre de vocês é semelhante também, então aquilo que eu falei das vozes, vocês realmente Uhum. mesclam as vozes em vários momentos. Isso daí Isso ficou foi uma outra incrível, coisa que a incrível. gente queria fazer, que, por exemplo, na parte que ele tá cantando, eu faço as vozes que ficam ali atrás, né, o backing vocal, e na minha parte ele faz algumas também. Então é como se a gente tivesse de mão dada o tempo inteiro nessa música, tá ligado? Isso é muito legal, porque às vezes quando a gente pega músicas assim, né, que são duetos, é muito normal Uhum. que o back vocal ele seja a divisão, né? Ou seja, uma segunda voz, quando a outra pessoa entra, né? Não um back vocal da própria pessoa. Uhum. Mas vocês não fizeram uma divisão de voz, né? O back vocal, vocês estão É, realmente no mesmo. Cara, eu achei isso muito legal, incrível. foi.
Falando um pouco de música, você comentou disso, de aprender mais sozinho e etc. Acho que a gente tem mais do que um RAPH em semelhança aí. Porque nesse sentido, esse processo e etc. foi muito semelhante comigo também. E é muito legal quando a letra às vezes nasce antes de um instrumental e quando aquilo vem primeiro da sua cabeça, né? Acho que a liberdade criativa também, ela fica mais... É um vasto mar, né, ali na sua frente. É um oceano de ideias que você pode trabalhar em cima. Então, incrível, eu realmente gostei muito da música, gostei bastante de saber disso. E você comentou que quando você chamou o Belly, quando você mandou a música pra ser produzida e etc., você já tinha esse escopo da letra no piano, mas nesse processo de composição, você já tinha pensado em chamar o BLK? Ele já tava nisso ou ele veio depois nessa ideia? Ele veio depois, essa música ia ser só eu, né, ia ser solo. Mas eu comecei a escrever ali aquele início, né? Aquele início eu tinha feito ele já. E aí eu fiquei pensando, tá, cheguei aqui, agora pra onde que vai essa música aqui? O que eu quero falar? Como é que vai ser? E aí eu fiz aquele começo e fiz um refrão. O refrão eu fiz ele sozinho, mas ele tava um refrão tão legal pra dividir, tipo, eu cantar uma frase e outra pessoa cantar outra frase. E aí eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. E aí acabou que eu e o BLK a gente se aproximou assim. Eu cheguei tipo assim, a gente trocou uma ideia em call, começamos a conversar mais e eu falei assim, mano, acho que seria muito legal fazer uma música com ele. Ele é um artista que eu tô vendo que tá crescendo pra caramba, que tem uma identidade muito própria, assim, o público abraça muitas ideias dele e ele é um compositor muito bom. E aí eu queria que ele escrevesse uma parte da música, já que ele também entende mais sobre o jogo do que eu, ele ia somar muito nesse projeto. E aí eu pensei nisso e, mano, casou perfeitamente. Eu acho que não tinha outra pessoa melhor pra chamar pra essa música. Cara, incrível. E eu acho que é muito legal quando... Porque é nítido essa identificação em relação à composição também, né? Às vezes, quando duas pessoas muito diferentes compõem a mesma coisa, você consegue ver certinho a diferença de letra das pessoas, né? Isso realmente não acontece na música. Então, tanto que eu não li o crédito antes justamente porque eu queria saber por você se a composição era só sua ou se tinha parte dele também. Sim. Então, cara, incrível, muito maneiro. Eu gostei muito da música. A edição também é muito bonita, né? Ficou muito linda, no final velho. ficou lindo, lindo, lindo. Eu também sou suspeita pra falar, porque eu sou um pouco fã de Hollow Knight também. Então, incrível. Só que, o que acontece? A próxima música que a gente vai ouvir, Rafa, eu não conheço. Porque eu ainda não joguei Silksong. Certo. Então, eu não conheço a música, mas eu também não conheço o jogo. Então, assim, tô curiosa. Vou preparar ela aqui na nossa tela pra gente escutar. Muita gente pediu realmente pra trazer essa música. Muita gente comentou comigo em paralelo que de jogo, assim, é uma das melhores músicas que já ouviu da cena, então estou carregando uma curiosidade muito grande. E vamos então para Renitente, Rafix e Rodrigozinho. Ai, essa daqui eu tô ansiosa, eu não sei absolutamente nada de Silksong, eu ainda não reagi a nada de Silksong. Eu não vi nenhum trailer do jogo. Pra você ter ideia. Então, assim... Relaxa que não tem spoiler, isso eu posso garantir. Mas vai ter uma experiência legal, já que você não jogou. Incrível. Tô curioso pra ver sua reação. Bom, então, play. Amei isso já. Tive que aprender a voar, mesmo tão longe de casa, eu me sentia quase lá, quase lá. Melodias que aprendi, carrego dentro de mim, eu posso ouvir essas almas. Nossa, tô toda arrepiada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É um violino que... Pô, isso daqui é bizarro. Cara, o violino, um cello também, tem várias coisas. Me arrepiou inteiro. E o violãozinho também. Eu posso ouvir essas almas, dizem pra eu não parar. Vejo fios que se prendem ao meu destino, e esses fios que me prendem
meu caminho, são meu caminho. Eu quero alcançar o topo, sei que eu vou chegar no topo. E se eu cair, eu levanto de novo e de novo. Eu vou me esforçar ao dobro, mesmo caído, eu não tiro o sorriso do rosto. Passei por tanto sufoco, meus inimigos não viram eu falhar de novo. Vou sair vitorioso, porque eu quero alcançar o topo. Sei que eu vou chegar no topo, e se eu cair, eu levanto de novo e de novo. Eu vou me esforçar ao dobro, mesmo caído, eu não tiro o sorriso do rosto. Passei por tanto sufoco, meus inimigos não viram eu falhar de novo. Porque eu abalarei o mundo ao meu redor. Eu lutarei por um mundo melhor. Vendem fé, opinião e um mundo que se lasque. Lascas e rosários a pé, tudo parece tarde. Ontem mudei, onde inundei com sede minha arte. Eu me ferrei, eu batalhei pra que o vazio se acalme. Eu optei pelo amor e sim, eu fui coragem. Mesmo o tempo sobre a pele sendo só um detalhe. Entre essas lendas coloquei no topo um estandarte. Símbolo dessa nossa luta, faça a sua parte. Pra se esconder atrás do conforto da sua casca. Quer me dizer que vale a pena um trabalho que mata? Que a sua fé é melhor só porque alguém te fala? É só você e só você que faz a sua jornada. Peço o clima já é de inseto em brasa. Eu vejo guerras vindas de cima de vida ingrata. Eu viso certo, mas são cegos por rosário e prata. Eu não sou certo quando acerto, juro vem da alma. Eu vim pra fazer diferença e prego se destaca. Eu também tenho as minhas crenças e também desabo. Vocês precisam ficar forte pra aguentar a porrada. A vida é uma subida que só a gente escala. Legal, viu? Legal, viu? Parabéns, tá? Zero necessidade. Essa pega. Tá? Incrível. Ok. Ok. Agora eu me segurei aqui. Foi uma experiência e tanto.
Foi uma experiência e tanto, assim, dentro de mim. E é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas falam até isso nos comentários dos vídeos, né? Às vezes de uma obra que eu não conheço e etc. E falam assim, ai, mas você se emociona com uma coisa que você não conhece? Tipo, eu acho que a música, né? Ela tem esse dom, né? Tem. De N formas, né? Principalmente quando a letra... que você falou, não tinha spoiler, né? Então a letra soa muito abrangente, né? Em vários sentidos. Então, cara, eu amei a música. Eu tive uma impressão, em algum momento desse instrumental tem um chocalho. Cara, deve ter, provavelmente. Cara, deve tinha ter. um chocalho. Tem Eu muita tenho coisa. certeza que tinha um chocalho. Eu ouvi um chocalho e eu falei, cara, não é possível, isso daqui é um chocalho, que coisa incrível. Provavelmente deve ter. Cara, Tem muita Rafa, coisinha. que coisa incrível, que música incrível. A letra completamente singular, assim, eu acho que eu poderia passar horas falando sobre essa letra. Então, assim, quero saber um pouco das suas percepções não, né? Mas de como foi criar essa obra de arte, né? Do que eu percebi, tem a parte que é escrita pelo Zin também, ele tem um jeito muito característico de métrica, Sim. que é um pouco inconfundível, assim. Aí quando entrou numa parte que ele escreveu, eu falei, nossa, eu tenho certeza que isso saiu da cabeça dele. Porque ele tem uma métrica de escrita que pra mim é muito... É o que você falou, né? Ter artistas com você que tem a sua própria assinatura, né? Ele Sim. tem uma assinatura de métrica muito interessante. Então, é bem legal isso também. E assim, cara, que letra. Eu não conheço... É o que eu falei, eu não conheço a obra, não conheço o que distingue esse jogo do primeiro, né? Em questão de lore. Mas, cara, que letra incrível. Te bota pra pensar e pra refletir sobre tanta coisa. Cara, essa música eu gosto muito do jeito que ela foi, assim, construída, porque ela tem um processo bem semelhante, assim, com Ruína e Esperança, que é a do primeiro jogo. Basicamente foi a mesma coisa. Eu anunciei que ia ter uma música de Silksong quando eu fiz, né, a de Hollow Knight. Só que eu não sabia quando que o jogo ia lançar. E eu lancei a minha música, passou tipo um mês, anunciaram o jogo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, vou ter que zerar o jogo pra poder fazer a música. E aí eu não queria fazer algo correndo, assim, né? Eu vi que teve, tipo assim, teve várias músicas, assim, que foram saindo, assim, perto do lançamento do jogo. Eu podia ter aproveitado um pouco do timing ali pra soltar, mas eu queria ter a experiência de novo, igual foi com o Hollow Knight, tipo, de jogar sem pressa, de tentar absorver o máximo possível ali. E eu comecei a jogar e acabou que surgiu a oportunidade de eu ir pra Curitiba abrir o show do VMZ, que foi, Maneiro. inclusive, junto com o Henrique Mendonça, com o Rodrigozinho, JKZ. E foi a primeira vez que eu encontrei o Rodrigozinho, pessoalmente. Eu já tinha convidado ele para um outro projeto que eu ia começar. Talvez algum dia esse projeto saia aí. Mas a gente se encontrou pessoalmente e aí eu descobri que ele é muito fã de Silksong. Ele tava jogando Legal. e ele é o cara mais nerd de Silksong. Nós trocando o maior papo lá. A gente na casa do Henrique Mendonça, ele mostrando, não, essa boss fight aqui, mano, tá ligado? Aquela parte lá. E nós, não, essa parte aqui, mano, não sei o quê. E aí, ele me disse que tava produzindo o EP sobre Silksong, né? Que inclusive saiu logo depois do lançamento de Renitente. E aí eu falei assim, nossa, mano, eu também tô produzindo uma parada sobre Silksong. E tá nessa vibe aqui, não sei o quê. E ele falou assim, não, mano, vamos fazer então junto, nós dois. E acabou que ele participou do meu projeto, né? Que foi esse som. E ele depois me chamou pra fazer umas participações no EP dele, inclusive colocou Renitente, fez um remix. Ele e o WB fizeram um remix e soltaram como uma faixa bônus do EP. Que legal! Então, foi um processo assim que era pra ser uma música solo de novo. Eu tava com a ideia de fazer ela sozinho. E eu já tinha feito a mesma coisa que eu fiz na primeira. Eu comecei a compor o instrumental eu mesmo, porque eu queria, pô, eu tive essa vibe aqui, eu vou criar alguma coisa. E aí eu peguei meu violão, essas linhas de violão que vocês ouviram, quem gravou foi o WB, quem gravou os solos ali foi o WB, mas a progressão ali, a ideia do que fazer fui eu que compus, e aí falei assim, WB, eu tô com essa ideia aqui, grava aí você, que você grava muito melhor do que eu. E aí ele gravou, fez uns arranjos diferentes, mudou algumas partes, mudou algumas coisas, então foi uma soma de ideias assim, ficou muito legal.
E também o Cash, né, que foi quem eu chamei pra fazer o instrumental. E aí, quando a gente foi fazer esse instrumental, eu já tinha uma ideia só com violão ali e umas batidas que eu fiz. E falei assim, cara, eu quero fazer umas misturas muito doidas aqui. Eu quero um negócio meio orquestral, com uma vibe meio como Treinar Seu Dragão, assim. A gente pegou umas referências de trilha sonora e tal. E, inclusive, o refrão dessa música, ela tem inspiração numa música de um cantor que eu sou muito fã, que é o Jake. Não sei se você já chegou a ouvir, mas tem uma música dele que chama Her, que ela viralizou muito no TikTok, com várias edits e tal. E é praticamente a mesma melodia ali, né? Que Que ele canta maneiro. I found her. E aí, né, eu só alterei ali e fiz uma referência, porque a ideia dessa música surgiu de um dia que eu falei assim, cara, tava escutando essa música e eu falei, nossa, Silk Song tem tanta essa vibe pra mim, e se eu fizesse uma referenciazinha? Aí eu coloquei no refrão, e na parte final ali tem um flowzinho também que é igual. E aí eu tava com toda essa ideia montada e tudo isso ainda sem começar a letra, sem nada de letra, só com a vibe da música, né? E aí eu chamei o Zinho, ele topou. E aí sempre que eu chamo um artista pra participar das minhas músicas, eu faço questão que ele escreva a parte dele pra ele ter a identidade dele na música ali Ali, também, né? tá Incrível. ligado? Então, tipo assim, eu já sabia que o Zinho ia escrever uma coisa muito linda, muito absurda. E eu passei a ideia pra ele. Falei, ó, eu vou falar um pouco mais sobre esse lado mais sentimental, sobre o que eu entendi, o que eu senti do jogo, mas você fica livre pra falar sobre o que você quiser, né? E quando eu mandei o protótipo do beat pra ele, que era a versão que eu mesmo tinha feito, é, eu falei, ó, você tem essa partezinha aqui pra você. E aí no finalzinho eu vou fazer alguma coisa ali, um coralzinho, alguma coisa ali, né? E agora falando um pouco sobre a letra, como é que foi? Só um É, eu... comentário sobre isso, que Fala. você citou desse tom orquestral, né? Eu toco Uhum. violoncelo, então, pra Ah, mim, que sempre que da uma música hora. tem esse ponto Aham. orquestral, assim, me pega de um jeito especial. E você Nossa, eu comentou desse gosto. coral, uma Uhum. dúvida sobre isso. Foi a sua voz e a do Zin que fizeram esse coral, ou mais vozes entraram ali? Porque eu acho que eu ouvi tons bem diferentes, assim. Tem muita gente. Sempre que eu chamo, sempre que eu penso em fazer um coral nas músicas, a maioria das vezes eu chamo vários amigos meus, ou cantores também. E nessa música não foi diferente. Foi muita gente, teve muita gente. Teve algumas amigas minhas e alguns amigos meus que Que gravaram, maneiro. assim. Outras pessoas que são cantores também da cena. Na descrição tá o nome de todo mundo certinho. Eu não vou lembrar de cabeça Ah, agora, não, mas mas quem quiser saber, era tá mais pra lá. saber, porque eu ouvi. Mas tem umas 10 Muito pessoas pelo legal. menos aí. Eu lembro que quando a gente gravou esse coral, eu fui separar as vozes. Lá tinha 100 vozes gravadas. Aí eu tive que selecionar, assim, dividir, ó, essa daqui vai, essa daqui não vai, porque senão não dava pra usar todas, né? Ok, não vira um coral, Mas, né? Vira, vira exatamente. um Mas eu eco sempre abstrato. tento, tipo assim, tinha até gente que não faz música, que não faz nada, que é só amigo meu. Eu falei, mano, grava esse coralzinho aqui pra mim e tal. Porque eu gosto muito de chamar pessoas que são próximas a mim, assim, pra projetos que eu acho muito importante, que nem no EP, citando mais uma vez Quânticos aqui. Todas as músicas têm um coralzinho e todas elas têm alguns amigos meus, assim, bem próximos que gravaram. E eu, inclusive, chamei algumas pessoas que eu não conheço. Eu cheguei, tipo, no Instagram e no Twitter e falei assim, mano, quem tem vontade de gravar um coral, me manda uma mensagem. E aí eu selecionei, tipo, alguns Que inscritos, maneiro. assim. Então eu queria que a galera fizesse um pouco de parte daquilo. Obviamente não dava pra chamar todo mundo, mas tentei chamar pelo menos uma galerinha ali pra eles se sentirem parte do projeto também. Porque querendo ou não, eles também fazem parte do que eu sou, né? Sim. Então eu queria agregar eles de alguma forma. E essa música também, como ela fala sobre, tipo, esperança, continuar seguindo, né? O próprio nome da música foi escolhido nessa ideia, né? Que é renitente, é uma pessoa que persiste, que é obstinada, tipo, não desiste fácil, basicamente. Então essa foi a ideia da música. E falando sobre a composição, né, que eu tava dizendo, eu comecei a compor essa música bem com essa ideia de subida, né? A primeira, o primeiro jogo, ele é todo pra baixo, né? Sim. Agora, falando um pouco sobre o jogo, você começa em cima e vai descendo. E esse é o contrário, é o oposto. Você começa embaixo e vai subindo, Ah, né? Então eu falei assim, cara, funciona perfeitamente fazer uma música que fala sobre isso, né? Sobre subir, sobre você cair, continuar levantando e subindo de novo. E aí tem várias e várias referências sobre o jogo. Em cada frase dessa música tem uma referência ao jogo, de certa forma. Eu acho que a gente não desperdiçou nenhuma rima ali. Tipo assim, nenhuma palavra que tá ali não tem a ver com o jogo em si.
E, por exemplo, você que não jogou, você teve uma percepção diferente de uma pessoa que jogou, por exemplo, tá Sim, ligado? porque aí a pessoa vai ter esse E, background exato, ali, e né? a ideia da letra foi justamente essa, tipo, quando eu faço música sobre alguma obra ou principalmente algum jogo assim, eu gosto de fazer letras que servem pra quem já jogou e quem não jogou. Então, por exemplo, se você não jogou, você vai achar a música muito legal. Se você jogou, você vai achar ela mais legal ainda porque você vai pegar umas Você vai referências pegar. que Aham. tá meio que escondidas ali, entendeu? E aí foi isso. Na minha parte eu falei muito sobre esse espírito de persistir, continuar lutando, mesmo que você caia. E o Zin, ele já foi pra uma parte um pouco mais crítica da parada, Sim. porque o jogo ele tem esse viés meio crítico também, né? No jogo tem uma cidade, né, a Cidadela, e meio que contando um pouquinho sobre a lore, nessa cidade eles meio que criaram uma religião e eles meio que obrigaram os insetos ali do reino a trabalharem, então eles meio que, Caramba. tipo assim, é uma parada, tipo, bem crítica à realidade. E o Zin, mano, tinha que ser o Zin pra fazer uma letra nessa vibe, entendeu? Então, tipo assim, tem a parte da música que ela é mais inspiradora, mais motivacional, e tem uma parte da letra onde ela é um pouco mais realista, mas ainda não tira esse pinguinho de esperança que a gente queria trazer na faixa, entendeu? Então, mesmo que tem pessoas que criticam aquilo que você acredita, que estão contra a sua fé, assim, é, não desista, porque a única pessoa que pode continuar te incentivando, principalmente, tem que ser você mesmo, entendeu? Então, o Zinho, ele finaliza ali o verso dele, né? E se não acreditar, quem vai? Né? Sim, isso daí Então, me pegou bastante. Muito maneiro, ele cara. e tem toda essa parada. Tem muito mais coisa, né? Tem toda uma crítica sobre dinheiro também, que tem no jogo. Que no jogo tem toda essa parada sobre exploração e tudo mais. É uma coisa, tipo, uma parada muito mais complexa, que a gente deu uma leve resumida, mas falou de uma forma que combinou com o contexto ali. E o Zin, mano, canetou perfeitamente nessa parte aí. Eu acho que, de novo, eu acho que não tinha um outro artista tão bom quanto o Zin pra Pra trazer esse falar outro lado sobre da moeda do exatamente jogo. desse jeito, exatamente. Incrível. E falando nesse ponto de letra, assim, fiquei um pouco curiosa de algumas coisas que você cita na letra. Pelo Uhum, que eu vi da edição, né, tem como se fosse um outro inseto com instrumentos e ela tá tem. ali ouvindo, né, tem essa coisa musical e você fala Uhum, isso na música, né? Melodias que aprendi, carrego dentro de mim, eu posso ouvir essas almas, dizem pra eu não parar. sim. Então o jogo também traz essa questão um pouco musical, assim, com ela. Tem. Tem, porque a Hornet ela tem o ferrão dela, né? Tem um fio. E esse fio tem alguns momentos do jogo que você usa ele pra tocar. Ela toca como se fosse um violãozinho, assim, um violino, não sei, é um instrumento que ela usa. E aí serve pra você abrir portas e em alguns lugares específicos, quando você toca esse instrumento, você consegue ouvir as almas dos insetos que passaram por ali. E eles falando, tipo assim, você precisa continuar seguindo, você não pode desistir, coisas desse tipo. E eles contam um pouco sobre a história deles e etc, dependendo do lugar de onde você tá ali. Então, essa parte meio que fala sobre isso. E também é uma parte que tem a ver comigo, querendo ou não, né? Porque eu sou artista, faço música. Uhum. Então, tem almas que me acompanham e continuam falando pra eu não parar. Então, meio que é um paralelo com o jogo e comigo, assim, né? A música toda. Então, eu acho que principalmente quem tem relação com música vai conseguir se conectar mais ainda com essa frase. Então, é engraçado, né? Porque é a segunda estrofe da música, e aí eu fiquei tipo assim, puta merda, é a segunda estrofe da música, eu estou completamente arrepiada aqui. Então, é incrível, isso ficou bastante na minha cabeça. E esse ponto da parte do Rodrigozinho ser uma crítica, isso Uhum, foi tão presente, porque ele já começa com aquele verso, né, de vendem fé, opinião e o resto que se lasque, então dando essa exato. percepção de que, né, e aí, trazendo ou Exatamente, não fica em trazendo pro aberto, contexto real, né, da Aham, sociedade, né, é literalmente isso, né, porque todos os outros sentidos que a população precisaria ou precisa de suporte, né, são uhum, lagados ao léu, mas o objetivo pessoal dessas pessoas, elas seguem cumprindo, né? sim. Então, incrível, adorei. Essa é uma das E, minhas favoritas, eu acho, mano, que a gente lançou no passado. Muito. Gosto muito dessa música. e falando assim de músicas que você já lançou de forma geral, qual é a que você sente? Acredito que talvez seja o EP,
Uhum. Mas é realmente o EP, assim, aquela música, aquela Cara, produção sua que tem um apego maior, assim. é muito complexo porque é muito difícil pra mim. É igual quando você pergunta pra uma mãe qual é o filho Filho favorito. Aí favorito. sempre fica tipo assim, é todo mundo, são todas. E na minha cabeça, assim, tem muitas músicas que eu gosto muito, principalmente pela música e pelo significado da música, né? Por exemplo, essa música com o Rodrigozinho, ela é uma das minhas favoritas, porque é de um dos meus jogos favoritos, que acabou virando Silk Song. É uma música muito bonita, tem uma mensagem muito legal. E é com o Rodrigozinho, que era um cantor que, assim, antes mesmo de eu começar, eu. Caraca, esse cara é muito bom, mano. É absurdo. Tem um comentário E. sobre isso, que o Zin, Hum, eu acho que ele é um dos únicos cantores da cena geek que eu conheci antes de ouvir pela cena. Eu aham. sou muito fã do álbum Invasor dele. Muito bom, muito bom. E aí o Spotify me recomendou esse álbum. Aham, E aí quando eu fui jogar no YouTube um dia pra ouvir o álbum pelo computador, eu vi que ele era da cena geek. Então, aham. eu não tava acompanhando a cena na época e etc. E Sim. aí eu fiquei tipo, cara, bizarro. Mas enfim, um parênteses completamente aleatório aqui. E aí, por exemplo, essa é uma das músicas especiais, por ser com um artista que eu admiro pra caramba, assim, e era uma pessoa que é, tipo assim, quando eu comecei a fazer o meu estilo de música, que é mais filosófico, assim, mais poético, a galera sempre falava, você precisa fazer uma música com o Rodrigozinho lá no começo, e eu pequenininho, o cara é gigantesco, ele não vai fazer a música comigo. E aí eu cheguei humilde, assim, lá no Twitter, e aí, Rodrigozinho, mano, eu sou muito seu fã, mano, vamos fazer uma música, ele, vamos, mano, vamos aí, não sei o quê. E aí ficou só por isso até a gente se encontrar pessoalmente e rolar essa ideia que foi muito legal. E aí, acho que por enquanto eu vou falar que o EP é meu favorito. Também tem o Que É Ser Herói, que é a próxima música que a gente vai ver, que acabou se tornando um xodózinho meu muito especial. Ah, mas o EP eu acho que até eu lançar o meu álbum que eu estou produzindo, ele é a minha obra favorita do canal, assim, no contexto geral, né? Eu tô considerando as três músicas como se fosse um projeto só. Até porque também tem, pô, feat com o Taka, que foi o primeiro artista grande, assim, que participou de um projeto meu, e ele foi, tipo, super fofo, super receptivo, falou, caraca, mano, gostei muito da Que ideia, vamos maneiro. gravar, vamos fazer, tá ligado? E tem feat com o Xamã também, que é outro artista que eu sou muito fã, e principalmente com o VMZ, que mano, a galera deve estar cansada de me ouvir falar que é o meu artista favorito, assim, desde que eu comecei a fazer música. Antes mesmo de fazer música geek, eu já era muito fã do VMZ, assim, desde, tipo, 2019, 2020, que foi ali a época da pandemia, que eu comecei a me interessar um pouco mais por compor músicas, e aí, tipo, ele foi um artista que tava comigo ali nos meus momentos ruins, tá ligado? Então ele tem, tipo, esse apreço muito, muito grande no meu coração, por isso que eu acho que o EP, por enquanto, ainda é meu favorito, mas pelo meu coraçãozinho assim, entendeu? É, tipo, meu xodó, né? Tá ligado? Também por conta de ser sobre Outer Wilds, que é meu jogo favorito, mas, pô, tem muitas outras músicas que eu sou muito fã, tem muitas outras músicas que eu sou muito fã, por exemplo, Ruína Esperança com o BLK, Renitente, tem Queda com o Oni também, que é outro Essa amigo meu que eu música é fiz, uma cara. pedrada, cara. Outra Essa história música é um som. curiosa, ele é meu amigo antes mesmo de eu criar meu canal. Que Ele era um cara que eu legal. já. Que, tipo assim, ele me inspirava pra caramba. E a gente fez muita música junto. A gente tem, tipo, muitas músicas feitas que nunca saíram, mas a gente se conheceu e começou a fazer música na mesma época. Então é muito legal ver ele sendo reconhecido hoje em dia também. Esse ano pretendo lançar mais músicas com ele também. Legal. Então, tipo assim, é muito difícil falar uma música só. Acho que eu falei aqui algumas. Ainda tem outras várias aí que eu sou muito fã, tá ligado? Mas se eu for falar aqui, eu vou falar todas. É que é complicado, né? Porque quando a gente faz uma música, acho que querendo ou não, fica um pedaço seu ali, né? Fica. É Fica. literalmente colocar uma parte sua ali, né? E aí é o que você falou, a mãe falando sobre os filhos, você fala, ai, qual dedo da sua mão é o seu favorito? Porra, se É, tirar mano. algum, E eu sinto aí falta, entendeu? é muito difícil porque cada música minha é um estilo completamente diferente do outro. Então é uma parte completamente diferente de mim em cada som. Então acho que não dá pra excluir uma ou outra, assim, tá ligado? Então, meio que a junção de todas me torna o que eu sou, basicamente, tá ligado? Cara, isso é muito maneiro. Eu costumo falar para as pessoas de forma geral que, tipo assim, né? Pra você me conhecer, saber quem eu sou, você pode só entrar aqui no meu escritório, olhar Aham, a minha estante aqui atrás e você vai entender um pouquinho de mim. aham. Eu acho que todo músico também tem isso, né? Quer saber um pouco sobre mim, sobre quem eu sou?
desce aqui e me escuta e talvez eu você tenho esse tenha um sentimento pouco também. de mim aqui também. Então isso é muito legal. E eu acho que talvez a próxima música que a gente vai ouvir também seja uma das minhas favoritas, porque Uhum. eu tenho um apego especial, assim, por Homem-Aranha. Aham. Recentemente eu trouxe pro canal uma música que é do Faço Assim, Uhum. que era bem legal também sobre Homem-Aranha. E desde então, desde que você lançou essa música, estão me pedindo muito, muito, muito pra ouvir ela. Isso é engraçado de falar, porque eu falei isso das outras duas músicas também, mas não tem Sim. como, né? Quem sabe fazer, sabe fazer. E aí quando faz, entendeu? As pessoas clamam pra que a gente escute. Então eu tô ansiosa. Eu acho que de todas que a gente ouviu, essa daqui talvez seja que de fato me conecte mais, porque é um personagem que, de forma geral, muito mais nos filmes do que as HQs, mas Uhum. também um pouco nas HQs, fez muita presença, assim, na minha vida. Sim. Então estou animada, já vou mudar aqui a gente de lugar. O que é ser herói? Eu gostei Vamos lá. muito do nome disso daqui. O nome já é bem autoexplicativo Uhum. sobre quem que é a música, né? Você nem precisou escrever aqui, ó. Incrível. A Fixed Presents. É, chique. Disseram que eu deveria ser quem eu nem sei se eu devo. Me diz como eu vou proteger se eu nem me... Deixa eu ver se a gente pode. Essa tem legenda, eu acho. Se não desativaram, eu acho que Desativaram. tiraram. YouTube. Mas aí dá pra ir. Não, mas dá pra entender, relaxa. Uhum. Disseram que eu deveria ser quem eu nem sei se eu devo. Me diz como eu vou proteger se eu nem me protejo. Traumas, falhas, vocês não entendem o peso. Nossa, de traumas, viver com as falhas. frustrações e ainda ser o espelho. De ouvir tantos corações gritando em meias guerras. De ouvir tantas orações e pessoas na espera de uma esperança que nunca chegou a elas. E descobrir que essa esperança tem que ser eu mesmo. Eu já não sei se eu consigo aguentar esse peso. E o peso pesa nas costas ainda tão cedo. Mesmo sendo um herói ainda sinto medo. Eu sou ser humano e ainda cometo erros. Eu tenho as minhas falhas, tenho os meus defeitos. Por debaixo da máscara só eu que vejo minhas decepções e os meus desesperos. Me assombram toda noite como um pesadelo. Me chamam de herói, mas fui vilão por trás da máscara. Me chamam de esperança, mas já parei de acreditar. Me chamam de luz, mas eu já deixei de iluminar. Quando vi pessoas nas sombras e não pude ajudar. As feridas doem, parecem que nunca vão sarar. As mágoas corroem e nunca cansam de me atormentar. As lágrimas caem, lembrando de que não vai mais voltar. E se eu tivesse só mais um minuto pra te salvar? Será que hoje eu poderia só deixar de lado? Apenas por um minuto não ter que lutar. A minha alma tá cansada e o corpo machucado. Eu peço a Deus, me dê forças pra continuar. Eu já não sei se eu consigo aguentar esse fardo. A responsabilidade é o peso da terra. É difícil proteger quando se encontra frágil. Seguindo gritos enquanto minha alma queria salvar o mundo, mas não salva o meu. Eu queria te proteger, mas algo em mim morreu. Eu queria poder dizer o quanto eu te amei, o quanto me fez bem e o quanto me faz falta. Eu queria ser melhor e eu tô tentando, reconstruindo os cacos que quebraram no caminho. Vejo nos olhares, tem muitos me julgando, mas ser a esperança faz do amor vizinho. Amar a coragem e eu corri o risco. Força de vontade sim, eu trago comigo. Debaixo da máscara ainda sou menino. Debaixo das lágrimas ainda tem sorriso. Mesmo sendo falho, busco o certo é meu caminho. Mesmo quando caio, me levanto, eu não desisto. Eu sei que tem almas que precisam de um motivo. Esse é meu propósito, por isso que eu tô vivo. Não dá pra salvar todo mundo e isso me quebra. Talvez no fundo essa seja a dor de ser um herói. Se questionar se eu tô fazendo sempre a coisa certa, e mesmo acertando eu ainda sinto que dói. Esse é o motivo de alguns dias não me sente bem, mas mesmo assim leva alegria pro céu e além. E mesmo que não dê pra salvar todo mundo, eu vou fazer de tudo pra salvar pelo menos alguém. Pelo menos alguém. Eu vou salvar, mesmo se não der, vou estar lá, ainda de
tenho certeza eu vou continuar. Eu vou lutar, não vou parar, porque a esperança nunca morrerá. Você pode tentar e ainda falhar, mas nunca desista de levantar. Eu creio em você, é igual crer em mim. Você também é o herói, é só acreditar. Agora eu sei exatamente quem eu devo ser. Agora eu sei proteger enquanto eu me protejo. Traumas, falhas ficaram no passado, e o sorriso é a única coisa que eu vejo no espelho. Hoje eu ouço tantos corações gritando na plateia. Eu fiz tantas orações, não tenho mais receio. A esperança me abraçou, me deu uma nova casa, e descobri que o segredo pra ser um herói era só ser eu mesmo. Ah, que coisa fofa! Vários Ok. mini Rafinhas ali, ó. Uh. Aqui você acabou comigo. Caramba! Que letra, cara, que letra. Eu gostei muito. Desde a primeira estrofe da música, quando você coloca características de herói e características de um eu, né? Desse jogo de palavra na letra, eu falei, vixe, aqui eu já fui já. Aqui é só uma lembrança do que um dia foi Rafaela. Então, ai, cara, incrível. Muito bonito, de verdade. Gostei muito dessa parte mais próxima do final, né? Que você fala em relação à plateia, você fala que agora, de fato, debaixo da máscara tem ali um sorriso, né? E eu acho muito bonito, porque eu acho que de tudo que eu... Fazendo um pupurri, não só falando dessa música, mas das outras também, né? Eu acho muito especial quando alguém tem a preocupação de... Porque no final do dia, escrever uma música também é pensar no que o outro vai sentir quando consome o que eu falo, né? Então eu acho que também é de uma responsabilidade muito bonita, independente da obra ou do que você quer falar e etc, saber trazer o lado bonito e o positivo. Eu acho que isso, igual você deu exemplo, por exemplo, do VMZ e etc, que teve presente em momentos da sua vida, a gente nunca sabe quem tá do outro lado do fone, né? Então, ser a pessoa que sabe balancear os sentimentos ali existentes, e independente de como você tá, também falar algo que talvez console ou abrace alguém em tudo que faz, porque pelo menos de tudo que eu ouvi seu até agora, essa característica é muito presente. Pra mim é muito especial e é muito bonita, é uma coisa que eu admiro muito, porque você abre o celular, você rola o Spotify ou o YouTube, enfim, tem N coisas que podem te botar pra baixo. Eu sei que quando eu vou abrir o seu canal não vai ser uma dessas coisas, sabe? Então Que isso bom. é muito legal também, assim. As pessoas às vezes comentam, mas nem é triste. Exatamente, esse é o ponto, não é triste, sabe? E não é pra ser, né? Sim. E é justamente isso que me emociona. Eu não sou muito a pessoa de chorar com coisas tristes, eu sou muito mais a pessoa que chora com coisas felizes. Então, é sempre uma grata surpresa ouvir uma música sua que eu ainda não ouvi. Mas me fale um pouco sobre o que é ser herói. Aí, vixe. Cara, essa é uma resposta que eu acho que cada um tem uma resposta diferente, né? Tipo, eu gosto muito de escrever sobre perguntas, assim. Muitas das músicas que eu faço, assim, que a galera costuma dizer que são as minhas melhores letras e tudo mais, são sempre músicas que eu deixo uma reflexão no ar, igual essa música, que ela é uma pergunta o tempo todo e ela termina com uma resposta ali. E é a resposta que eu encontrei pra mim. Então, essa música, ela é a resposta minha pra essa pergunta sobre o que é ser herói, basicamente. E sobre o que você tinha falado, né, de ouvir as músicas assim e sentir um abraço, isso é até curioso. Porque é exatamente essa sensação que eu imagino quando às vezes eu tô escrevendo uma música assim, que eu sei que pode fazer alguém chorar, ou pode fazer alguém talvez ficar mal por alguma frase que eu falei ali na música, porque querendo ou não, a gente como artista, a gente vai ter momentos onde a gente vai querer falar sobre coisas que não são tão legais às vezes de você falar, mas que às vezes são necessárias de serem comentadas, tá ligado?
Que nem a arte, ela tá muito nesse limiar, no, né, tipo, da expressão. Então, é, essa música, ela é quase como se fosse um desabafo. Eu cheguei a fazer uma live no Insta depois de ter lançado essa música, onde eu falo, tipo assim, parte por parte, eu deixei salvo lá no meu Instagram, caso alguém queira assistir. E eu comento, tipo, bem mais sobre. Aqui eu não vou entrar numa parte tão complexa assim, vai ser mais um resumo. Mas a ideia dessa música era realmente ser um abraço ali. Porque eu vejo que às vezes tem muita gente que fica se questionando se tá fazendo certo, e às vezes quando faz uma coisa certa acha que tá errado, né? E essa música também fala muito sobre a minha visão que eu tenho como artista de ter uma responsabilidade de muita gente já chegar e, cara, você é meu herói, cara, você me salvou. E aí eu fico me questionando assim, pô, será que eu sou mesmo um herói? Será que o que eu tô fazendo aqui tá certo? Mesmo que as pessoas digam que eu sou, será que eu sou mesmo isso? E essa música surgiu muito desses momentos de reflexão que às vezes me deixavam um pouco pra baixo, assim, sabe? De tipo, caramba, mano, eu tenho uma responsabilidade agora que no começo do meu canal eu não tinha, né? Eu fazia mais por hobby, mais porque eu gostava de música. E hoje tem quase 100 mil pessoas ali no YouTube que estão esperando uma música nova vir. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar ali, porque querendo ou não vai influenciar a vida da galera. E eu prefiro influenciar de formas positivas. Do mesmo jeito que quando eu abria, por exemplo, o canal do VMZ e ouvia as músicas dele, quando eu tava num estado mal assim, eu me sentia abraçado, me sentia acolhido, me sentia, tipo, bem de novo. Então eu senti que, cara, esse é o meu propósito que eu tenho de fazer músicas que falem sobre assuntos que às vezes a galera que tá escutando não tem coragem de falar ou de se abrir com alguém, e às vezes abrir essa música e escutar seria como se fosse uma conversa e ela poder se sentir mais aliviada sobre algumas coisas assim, né? Essa música ela tem esse sentimento, apesar dela começar um pouco mais pra baixo, tipo, bem eu me questionando assim na letra, eu não queria finalizar desse jeito. Eu queria, cara, mesmo que eu tenha várias outras questões, mesmo que eu tenha dificuldades, eu tenho uma resposta pra isso, tá ligado? E eu queria terminar a música assim, nessa vibe. Mas eu acho que isso daí que você citou, mesmo ela começando de X ou Y forma, é uma coisa extremamente necessária, né? Porque não no sentido da composição da música também, mas num sentido pessoal, porque não existe conclusão isso é uma coisa que eu acredito, não existe nenhuma conclusão sobre questionamentos internos que não passem por um questionamento doloroso. Eu falo muito isso no canal, em N vídeos, né? O processo de se conhecer, ou de se entender, ou de chegar numa conclusão sobre si, ou de algo da sua vida, sempre envolve cutucar uma coisa do eu que você não quer cutucar. Então, esse balanço e esse contraponto é a parte do ônus, né, do nosso pensamento que tá ali e é absurdamente necessária de existir, porque sem aquilo também não teria a conclusão final. Então, no sentido de letra, né, no sentido da música, isso também em outras obras suas, eu acho que isso é muito bem desenhado, né? Até mesmo no EP também tem esse trajeto, né? Até quando você citou o EP, você falou que eu falo dele como se fosse uma coisa só, né? Eu não consigo descorrelacionar, tá? Se o EP tá dentro de uma playlist minha, e por causa do EP, eu tirei a playlist da ordem aleatória. Porque eu não posso ouvir se não tiver em ordem. A minha cabeça buga, às vezes eu tô no metrô e aí o Spotify ele se muda sozinho. Sim. Aí, nossa, quando passa pra próxima música e eu vejo que não é a música seguinte, eu fico tipo, cara, eu tenho que voltar tudo, aí eu vou lá, arrumo e falo, pronto, agora eu estou em paz. Porque eu acho que essas construções de linha de raciocínio, tanto pra quem escreve quanto pra quem consome obra, é uma coisa que faz toda a diferença, assim, e eu acho muito interessante, muito bonito e muito legal. E como é que foi, assim, a criação dessa música? Porque, pelo menos do que eu vi, é igual às outras, né? Você tem também ali muitos elementos, você fala muito sobre o personagem em si. Por sinal, a edição também tava incrível, né? Logo no começo que ele fala de traumas e arrependimentos e mostra o Tio Ben e a Gwen. Então, acho que durante a música inteira, a edição também colabora muito com a narrativa. E acho que não tinha personagem melhor pra você usar como exemplo pra falar sobre isso, né?
Uhum. Essa música, ela surgiu de uma ideia aleatória que deram, assim, tipo, há muito tempo. A galera sempre ficava assim, cara, faz uma música do Homem-Aranha, mano. Acho que ia combinar muito com você. E o Homem-Aranha é o meu herói favorito. Que legal. E aí eu sempre ficava me sentindo pressionado, porque, pô, quando eu vou fazer uma música sobre uma das minhas coisas favoritas, eu preciso fazer uma coisa que seja no nível que eu ache absurdo, tá ligado? Então eu não podia entregar qualquer coisa e eu não queria entregar uma música que não fosse memorável pra galera. Tipo, eu queria trazer uma música que, tipo, a galera batesse o olho e falasse assim, cara, essa é a música do Rafix, eu lembro dela por isso. Ela não parece ser nenhuma outra música que eu já escutei do personagem, né? Então eu queria trazer uma visão única, só que era muito difícil, porque como é um personagem muito popular, tem muitas músicas sobre o Homem-Aranha. Então já teve músicas tristes, já teve músicas pra cima, já teve músicas contando várias histórias dele, porque tem vários e vários aranhas diferentes. E eu fiquei por muito tempo, assim, eu acho que por mais de um ano com essa ideia guardada e pensando como que eu iria fazer uma Como que eu música vou do desenvolver Homem-Aranha. isso, né? Exato, sem que seja numa vibe parecida com alguma que já existe, né? Na verdade, tipo, todas as minhas músicas passam por esse processo de, tá, o que que todo mundo já fez e o que eu posso fazer de diferente pra trazer uma coisa nova. Então, essa do Homem-Aranha foi uma das mais difíceis, assim, de ter a ideia inicial, porque tinha muitas, né? Mas essa música, ela surgiu por acaso, né? Essa ideia tava meio que guardada e tem um artista que inclusive é um amigo meu que chama Alec, eu não sei se você já chegou a ouvir alguma música dele ou conhece ele, mas ele é um artista muito legal, assim. Eu Ele acho não que é eu do já geek. ouvi. Nossa, não. De nome, não. É que eu sou muito ruim com nomes também. Esse é um Aham. problema meu. Eu posso já ter ouvido, mas talvez eu não lembre Uhum. de nome. Bom, de qualquer forma, fica a recomendação aí. Alec é o nome dele, Alec. E ele lançou uma música no começo desse ano, acho que foi no começo do ano passado, na verdade, né? Na metade ali pro começo, que se chama Nem Todo Mundo Nasce Herói. Que legal. E esse título, ele é o mesmo título de uma das músicas dos 7 minutos que era sobre os três Homem-Aranha há muito tempo atrás. E eu fiquei muito curioso, porque eu falei, caramba, mano. E eu fui escutar essa música e, tipo, uma música muito incrível, mano, dele. Tipo, me pegou de um jeito muito absurdo. E acabou que eu gostei tanto da música que eu fiquei com vontade de fazer uma parte minha nessa música. Tipo, a galera que acompanha no Instagram e tudo mais, sabe que recentemente eu tenho feito alguns vídeos, tipo, como seria a minha parte em tal música? E eu componho o meu verso ali em cima. Que E legal. eu comecei a compor o meu verso em cima da música dele. E no meio dessa composição, né, que era o começo dessa música, né, de O Que É Ser Herói, no meio dessa composição eu falei assim, caramba, mano, isso aqui bate muito com aquela ideia do Homem-Aranha que eu queria fazer. Por que não pegar esse começo aqui e transformar na música inteira? E aí, basicamente, Que veio essa legal. ideia. E aí, as ideias começaram a fluir. E eu falei, chamei o Kelvin, que produziu o instrumental. Eu falei, cara, eu quero uma música nessa mesma vibe aqui, ó. Já tem um começo aqui pra você se basear. E a gente vai fazer uma construção dessa forma. E ele começou a fazer. E ele fez uma partezinha no final ali que era mais orquestral, que eu queria que ele fizesse. Mas aí acabou que a gente fez umas pequenas alterações pra encaixar mais na vibe. Só que essa música surgiu assim, mano, surgiu do nada. Surgiu de eu escrevendo uma coisa que nem era pra ser sobre o Homem-Aranha. E acabou que eu coloquei as referências ali do personagem. Tanto que essa música eu sempre digo que ela é 90% eu e 10% do personagem ali. Mesmo que tenha muitas e muitas referências, eu falo muito sobre coisas que eu penso assim que se encaixam com o personagem ali. E foi basicamente assim que começou, mano, essa música. Cara, que maneiro. Isso que você falou de ser grande parte sua e menos do personagem é muito interessante, né? Porque a música tem essa concepção, mas ele é seu herói favorito, você Sim. comentou. E eu, pelo Uhum. menos, carrego muitos personagens que pra mim são muito significativos. E é engraçado como algumas obras têm esse poder na gente, né? Porque a gente também pega muita coisa daquela coisa que a gente assistiu e leva pra própria vida, né? Leva pras próprias Demais, reflexões, pros demais. próprios Uhum. pensamentos, etc. Então isso é muito legal, porque, de fato, qualquer pessoa que não te conheça ou não sabe ou não saiba esse contexto e etc, vai ouvir e vai Uhum. falar uma música excelente do Homem-Aranha. Então Uhum. é muito interessante isso também, assim. É uma coisa que eu sempre é, penso muito, assim. Eu, pelo menos, escrevo muito também.
E aí é engraçado às vezes quando você se depara com umas coisas assim, porque a gente acaba mesmo se conectando e tendo acho que uma ligação de certa forma com aquilo que Demais. pra gente é uma coisa que vira importante, né? E isso é explicado. O nosso cérebro, ele não tem uma distinção forte do que é real e do que é fictício. Então a gente, de fato, pega essas pessoas para nós, assim. Isso é bem legal. Sim. Cara, mas que incrível, assim. Eu acho que, de forma geral, muita gente que eu falo, às vezes, no Discord, que a gente tem o servidor, né, do canal e etc., nas lives, assim, o pessoal direto pergunta sobre música e na maior parte das vezes, eu acho que as pessoas, elas têm uma concepção de que compor algo, né, ou que o processo criativo, ele é muito mais travado do que realmente é, né, tipo, você sempre, muita gente falou, você sempre começa pela letra, você começa pelo, o que você faz? Cara, tem música que surge e você tá, sei lá, no banho, e aí você termina o banho mais rápido, porque você fala, porra, se eu não sair daqui agora, exatamente, eu vou esquecer essa merda. Então, assim, é muito legal também quando essas coisas surgem do nada e viram algo tão bonito quanto esse resultado final. Porque é realmente uma letra muito bonita, assim, e tem uma assinatura muito, muito forte sua. Acho que de tudo que eu ouvi seu, você vem cumprindo muito bem o que você falou que queria, né? Que é ouvir algo e falar, isso daqui é do Rafix por causa disso, disso e disso. Eu acho que isso é bem marcado seu, então é uma coisa que você faz incrivelmente bem. Eu adorei as 3 músicas. Essa música que eu falei que provavelmente seria um xodó e de fato foi. Você é um cantor incrível, as 3 produções estavam incríveis, Valeu. as edições também, as participações, né, do BLK e do Zinho, incrível. Gostei de uma das músicas ser só sua do início ao fim, gostei de ser algo, e assim, não teria como não ser, né, eu acho que isso daqui é extremamente pessoal também, né. Eu acho que essa música, assim, como a ideia dessa música era falar sobre mim, tipo, faz todo sentido ela ser uma música solo, só eu, assim, né? Inclusive, falando um pouco sobre o álbum que eu tô produzindo, tem alguns feats, mas as músicas que são só eu, são músicas que falam sobre mim, porque eu acho que eu sou a melhor pessoa possível pra falar sobre mim mesmo, exato. Então, é um conceito que eu gosto, mas eu gosto muito do conceito assim, muitas músicas que eu trago feats pro meu canal, às vezes são só sobre um personagem. E teve muita gente que já questionou isso, de tipo assim, cara, por que você chamou essa pessoa pra música sendo que é um personagem só? Tipo, dava pra você cantar a música sozinho. Eu falei assim, eu sei, só que o personagem, ele às vezes é tão complexo e, tipo, 2 visões diferentes numa música só se complementam muito mais do que só se eu falasse sobre a parada ali, entendeu? Por exemplo, no caso da música com o Rodrigozinho ali, ele soube falar sobre um lado da história, enquanto eu falei sobre outra parada, e junto complementou e ficou muito legal, tá ligado? E, cara, e pode, assim, isso é uma coisa, é muito bacana você falar disso, porque é aquele negócio, né? Se você fosse pegar e fazer, você poderia até fazer uma coisa muito semelhante, mas o resultado jamais seria o que foi. Porque as pessoas, elas são de fato muito singulares, assim, e cada um tem uma assinatura muito forte. Por exemplo, essa questão de crítica. O Zinho, ele é muito bom em compor sobre isso, em falar sobre isso. Então, uma escolha de fato, assim, um match genial, assim, incrível. E agora eu vou ter que jogar Silk Song. Eu assumo que eu tava postergando. Joga, é bom. Eu tava postergando e agora eu vou ter que jogar. Cara, eu achei... Se você gostou de Hollow Knight, você vai gostar, mano, de Silk Song. Então, é um pouquinho mais complicado, mas... Muita gente me falou que é muito semelhante em vários sentidos, né, da mecânica do jogo e etc. Mas que ao mesmo tempo a lore compensa toda a parte que é diferente de um do outro, né? Isso, é muito boa. Caramba, tô bem curiosa. bem curiosa. E legal que eu acho que dessas músicas aqui, a gente passou por três músicas que as obras fazem algum sentido pessoal pra você também, né? De outras músicas que tem no seu canal. Tem músicas que são mais no fair play, assim, por exemplo, Brincadeira é uma música que eu acho divertidíssima. Foi uma das primeiras músicas que eu reagi aqui no canal, eu acho. O canal tem 3 meses, então essa daí eu devo ter reagido no primeiro mês do canal, algo assim. E ela é uma música super divertida, então, né, também temos esse Rafix do fair play então, aí, né? Exato, essa música é uma música curiosa, inclusive, porque antes de eu lançar essa música eu sempre ficava brincando, né?
por eu fazer as músicas mais filosóficas, a galera chorar, se emocionar, ninguém esperava que eu ia soltar uma música de Blue Lock. E eu sempre ficava zoando assim nos stories. Para, galera, não gosto de Blue Lock, nunca vou soltar uma música de Blue Lock. No meme, assim, com a galera, até hoje tem esse meme. Toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta, a galera, e as músicas de Blue Lock? Vai lançar quando Blue Lock, não sei o quê. E aí fica isso nas lives que eu fazia também. E acabou que essa música surgiu num momento que eu tava com um bloqueio criativo muito grande. Porque eu. Nem digo de criatividade, eu acho que era só um bloqueio mental mesmo. De ficar me perguntando assim, cara. Eu ficava me prendendo muito a um estilo específico de música. Tipo, por eu fazer as músicas mais complexas, eu achava que eu não podia ser o cara que ia fazer uma música engraçadinha de vez em quando. E aí isso me bloqueava na hora de produzir alguma coisa, porque eu falava assim, cara, nunca vou poder fazer música de tal coisa, porque não, eu tenho que fazer uma letra muito absurda, eu tenho que fazer um bagulho bem elaborado. E a arte não é isso, mano. A arte não é se limitar, é você, tipo assim, quebrar suas próprias barreiras. Eu tinha passado um pouco por isso no começo do ano, quando eu tinha decidido lançar a primeira música de 2025, que foi do Sung Jin-woo, essa música. E ela é uma música um pouco mais narrativa do que eu costumava fazer. E antes de eu lançar essa música, eu tava muito inseguro de tipo assim, nossa, essa música não tá boa porque ela tá narrativa. E eu não era o cara que fazia música narrativa. Se a música não tá boa porque o refrão dela tá com uma outra vibe. Mas e eu uma ficava dúvida, tipo, nossa, isso mano. de não estar boa era mais no sentido de você sentir que faltava algo, ou no sentido de não tá boa, de tipo assim, não vão achar que tá boa? Eu acho que era por não acharem que a galera. Eu ficava muito tipo, a galera não vai gostar dessa música. Porque eu achava que Saquei. meu público não era o mesmo público que Annie-Rap, que Marquinhos, que geralmente faz umas músicas mais narrativas. E a galera tava ali só pra ver um negócio muito poético e tudo mais. E aí eu ficava me sentindo pressionado também, porque eu saí da minha zona de conforto. Tipo, eu fiz um estilo totalmente diferente, com um refrão totalmente diferente. Tipo assim, se você ouvir aquela música no momento que ela saiu, você ia falar assim, caramba, é o Rafix mesmo que fez essa música? Tipo, ela tá muito diferente do padrão. Mas quando eu soltei e eu vi que a galera gostou pra caramba, tipo, e abraçou a ideia, mesmo eu ficando meio, tipo, esquisito em relação àquela música quando eu lancei, de tipo assim, é uma música aí, eu não gosto dela, mas a galera gostou. E aí eu fiquei sem gostar dela, assim, meio rancoroso com ela por algum motivo. E aí passou um mês, passou 2 meses, e eu comecei a ver um valor naquela parada e falei assim, cara, eu posso fazer músicas que não são. Não tem uma letra igual essa do Homem-Aranha, por exemplo. Tipo assim, de vez em quando, assim, quando der na telha. Porque, querendo ou não, eu gosto muito de ouvir músicas que são mais uma vibe, assim, pra você curtir, pra você dançar. Sim. E que não tem uma letra tão complexa. E eu sou um cara. Eu não sou um cara nem um pouco sério. Tipo assim, se você for ouvir uma música. Se eu ouvir essa música do Homem-Aranha. E se é uma pessoa que acabou de me conhecer, você vai ouvir essa música do Homem-Aranha, você vai falar assim, nossa, esse cara deve ser o cara mais sério de todos, mais reflexivo, nossa, o cara mais inteligente de todos. Só que não, tá ligado? Tipo assim, eu sou o cara de dar zoeira, de contar piada, fazer os outros rir, de meme, entendeu? E eu nunca tinha feito uma música assim, porque eu achei que meu público não ia entender esse meu lado. E aí, querendo ou não, essa música não é uma música mega super complexa, mas ela é um pouquinho de mim ali, é o meu lado, tipo, do humor, meu lado engraçadinho ali naquela música, que eu fiz um monte de meme. Falei, galera da edição, vamos botar um monte de coisa aqui, o Cara, Charles dançando, foi Roblox, incrível, mano, foi incrível, tá ligado? foi incrível. E aí deu muito bom, tá ligado? E aí quando essa música saiu e ela deu muito bom, eu falei assim, tá, eu posso fazer o que eu quiser agora, tipo, não digo nem por números, eu digo me sentir Não, de se aliviado sentir de livre, poder né? fazer. Sem essa construção da. E a gente constrói muita coisa na nossa própria cabeça, né? Exatamente, mano. E eu tinha muito uma parada comigo mesmo, assim, que a galera que me acompanha sabe, que eu sempre fiquei falando, tipo assim, cara, eu sou muito contra lançar músicas no hype. Sempre fui, no começo, assim, né? E eu ficava me prendendo, tipo assim, não, nunca vou soltar. Mano, um monte de música de bloco, eu não vou soltar nenhuma. Não vou soltar nenhuma, vou soltar só depois. Mas eu falei assim, cara, vou aproveitar aqui da parada, por que não? Tipo, se vai atrair um público novo pro canal, não vejo o hype como uma coisa ruim. O ruim é você ficar preso a isso, né? Eu acho Sim. que essa é a parada ruim. Eu acho que você saber aproveitar dessa parada é a melhor coisa que você pode fazer, principalmente quando seu canal não é tão grande assim, né? Então, tipo, se tem um tema que tá em alta e ele vai te ajudar, por que você não vai usar aquilo? Eu acho que você só não pode perder a sua essência nesse caminho, nesse meio termo aí, né? Então, eu lancei essa música, a música, mano, viralizou,
todo mundo escutando essa música. Foi um choque, assim, porque eu não esperava. Essa música literalmente saiu comigo e um amigo meu em cal, e eu falando assim, mano, olha só o que eu fiz aqui, mano. Botamos o Casimiro aqui, fiz um Eu Tentei aqui, o Chico Moedas, não sei o quê. E a gente dando muita risada junto, e foi uma música que saiu, tipo, de uma brincadeira, literalmente, tá ligado? E deu muito bom, a galera abraçou. E depois dessa música veio outras com esse estilo assim, né? Veio o Flow, que é a música do Bátira também. Incrível, Que incrível. é outra música que tem essa vibe, tipo, engraçadinha assim. Tem uma parte lá que eu falo em espanhol, que é pra galera dar uma dançada assim, e a galera curtiu pra caramba. Então, já, tipo assim, abriu um leque muito legal de, por exemplo, se no futuro eu tiver com vontade de fazer uma música mais engraçada assim, eu vou poder lançar, tá ligado? Então, foi uma música muito importante nesse sentido, assim, pra abrir portas. E aí teve essa música, depois teve outras músicas mais sérias, né? Veio Renitente, veio Ruína e Esperança, que a gente assistiu, que veio depois dessa. E é muito engraçado que eu lancei a música do Homem-Aranha, aí tinha vários comentários, assim, da galera que me conheceu por brincadeira, tipo assim, é o mesmo Rafix que fez brincadeira? É o Rafix do Ou Charles? seja, o jogo virou exatamente, mano. Exatamente. Tem o meu lado filosófico aqui e o meu lado engraçado, tá ligado? Então, eu vou estar sempre trazendo essas vertentes e por isso que cada som que for sair no meu canal vai ser muito diferente um do outro, tá ligado? Então, por exemplo, saiu agora essa aposta alta que saiu essa semana, que ela tá numa vibe mais dançante, muito diferente da do Homem-Aranha, entendeu? Estou curiosíssima, outra vibe. Porque a única coisa que eu sei da música é pó. Que eu fico passando. Eu fico passando o seu stories. Exato. Aí você escuta pó, e eu tô tipo, cara. Essa é outra vibe. Essa já é música. pra você escutar no dia a dia, dar uma dançada assim. Legal. Tipo assim, tem umas partezinhas mais engraçadas, mais pra cima, mais feliz. E é isso. E aí logo na sequência vai vir outra música mais séria, pra você refletir de novo. E aí depois vai vir um álbum aí, Ou aguardado, seja, que vai ter muita coisa. Ou seja, É. vocês nunca sabem qual será Exatamente. o próximo passo de Rafix, entendeu? Exatamente. Você quer Eu gosto, saber? mano. Vai ter que seguir, vai ter que falar inscrito, ativar o sininho e ficar no F5 assim, ó, esperando. E eu gosto muito de ser aleatório, assim, mano. Eu acho que eu me divirto muito fazendo as músicas desse jeito. Tipo, tô aqui sentado e falo assim, cara, e se eu fizesse uma música assim? Aí eu vou lá e faço, tá ligado? Cara, Eu acho que é o melhor jeito. Isso é muito legal. Isso que você falou sobre quebrar essa ideia também que os outros têm de você. Isso acontece em tantos aspectos da nossa vida, mas parece que ali quando você tá criando alguma coisa e tendo tanta gente te assistindo, isso reverbera muito mais, né? Uhum. Eu acho muito engraçado também que às vezes nas lives ou no Discord, né, o pessoal cola, vê a gente falando merda, se divertindo e tudo mais. Exato. E aí ficam tipo assim... Quem que é essa Mano, garota? exatamente, Me manda cara. mensagem na DM do Instagram, assim, às vezes você é tão diferente. Eu falo, gente. Aham. Então, assim, também é legal passar essa percepção pra galera de... ninguém tá ali, de fato, resumido em 6 minutos de música Exato, ou não, em 15 exatamente, de um exatamente. vídeo, né? As pessoas são muito singulares nesse sentido. Eu tô gostando muito de fazer live também, assim, eu abro umas lives de vez em quando no canal, e aí a galera entra, e aí eu, mano, sou maluco em live, assim, eu faço a galera dar risada, saio gritando, eu danço, levanto e danço, aí os caras rindo, assim, no chat, e quem não acompanha, assim, tanto... Tipo, só ouve uma música assim, por exemplo, vai achar que eu sou o cara que, nossa, eu fico sentado assim, mano, só escrevendo assim, todo sério assim. E às vezes eu só tô querendo dar risada, jogar um jogo assim, tá ligado? Conversar. Que eu acho que é a parte mais legal, assim, de interação com o público, tá ligado? Mano, eu tô 100% com você nessa, cara. Eu acho que as coisas mais legais que acontecem desde que eu criei o canal são sempre nesses momentos em que tá só todo mundo de boa. Exato. Sendo feliz, fazendo o que quer. E cara, isso é muito engraçado, porque é realmente, assim, a quantidade de gente que às vezes vira e fala, tipo assim, nossa, mas você é legal, eu achava que você era muito séria e etc. Aham. Tipo, gente... Já teve gente que me encontrou ambulante. pessoalmente e já falou isso pra mim, tipo, que achava que eu era um cara muito sério e eu sou, tipo, muito de boa, assim. Às vezes eu fico no meu canto, mas se chegar pra conversar comigo, eu vou conversar, trocar uma ideia, dar um abraço. Mas tal, então, muito eu legal, fico no meu mano. canto porque eu sou tímida. Você comentou de então, ser eu tímido, também. né? Eu sou muito tímida, Exato, então eu exato. também às vezes até pareço que tem uma carranca. Mas Aham. eu só quero explodir por dentro, galera. Se eu tivesse séria, pode ter certeza que a minha cabeça tá tipo assim, ó, lá, entendeu? É, assim mesmo.
Rafa, mas muito obrigada. Eu achei muito, muito legal escutar as suas percepções. Eu sou uma pessoa que eu sou muito reflexiva. É uma coisa que eu falo com a minha psicóloga, né? É uma bênção e é uma prisão, né? É. Então eu sempre gosto de pensar muito sobre letras, analisar e refletir sobre. Então eu quis criar esse quadro no canal justamente porque eu também queria saber a opinião dos artistas e ver o lado pela face que criou aquilo. É legal também as coisas ficarem subjetivas e etc, porque acho que parte da arte também é como cada um Sim. interpreta a arte. Mas eu acho que isso é uma coisa que também dá pra ser mostrada, falada. Então, muito obrigada por participar do quadro. Eu acho que te contextualizei antes de gravar, mas esse é a primeira gravação, é a primeira vez que eu gravo o quadro, as coisas do quadro. Quando ele sair no YouTube, você vai ver que vai ter uma introzinha e etc. As coisas estão tudo sendo produzidas ainda. A gravação tá sendo literalmente o primeiro step pronto que tá acontecendo. E quando eu pensei na concepção do quadro, você foi a primeira pessoa que eu chamei. Que legal. E eu falei, bom, o que seria mais legal do que começar com o meu xará? Então, assim, incrível, Rafa, muito obrigada. Espaço seu, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite, mano. Eu sou, tipo assim, eu sou muito aberto a conversas. Eu gosto muito quando a galera me chama pra participar de podcast ou gravar vídeo reagindo às minhas músicas, assim. Porque tem muita coisa que é legal de falar. E como você disse, é muito legal também deixar algumas coisas no ar, assim, pra galera pegar depois. E é o que eu mais gosto de fazer nas minhas músicas. Eu gosto de ter esse debate do que as pessoas entenderam da minha arte, porque quando eu faço uma coisa, eu não quero que ela seja exatamente o que eu tô dizendo. Tipo, eu quero que ela seja o que você entendeu dela, entendeu? Então eu gosto muito de ter essa troca de ideias com a galera, principalmente às vezes quando eu entro em call, assim, com alguém que, tipo, acabou de ouvir uma música minha e ela começa a me perguntar várias coisas. Aí eu tipo assim, nossa, você entendeu isso? Que legal! Tipo, o que eu falei ali nesse momento era pra significar uma coisa, mas ela significa isso daí que você falou também, tá ligado? E eu acho que esse espaço é muito legal pra aproximar o público de mim. Eu vejo que às vezes tem muita gente que acha que eu sou um cara, tipo, por fazer música e tem muito essa visão de tratar artista como uma pessoa que tá, tipo, em outro patamar, tá ligado? Sendo que eu sou uma pessoa igual a todo mundo, tipo, igual você que tá gravando vídeo, igual você que tá assistindo o vídeo, tá ligado? Então, eu acho muito, muito legal poder ter esse contato e agradeço mais uma vez pelo convite e se quiser convidar de novo, já vou me autoconvidar aqui que tá, mano, sempre estará aceito o convite aí, mais pro futuro, quiser chamar, estaremos aí. Além do nome, a gente divide também o mesmo neurônio, porque era a próxima coisa que eu ia falar, o espaço tá sempre aberto, já fica aqui o convite. Lançamentos, perfeito. Coisas que aconteçam, qualquer coisa, podemos gravar novamente sempre. Sim, com certeza, mano. Muito obrigada por participar. E você que tá aí no YouTube, muito obrigada por assistir até aqui. Esse é o primeiro vídeo do Além da Faixa, então se você gostou, curte, compartilha, clica no botão de hypar. Se você não gostou, comenta o porquê você não gostou também, porque isso é importante pro quadro melhorar e pra eu saber o que mais a gente pode trazer ou não trazer pra cá. Muito obrigada pelo vídeo, Rafa. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Valeu.